Olá a todos, tutorial WebDev número 72, vídeo 3138. Vamos começar hoje com a lição 5.2, imprimir uma fatura, parte A. Vamos entrar no nosso projeto, o meu WebDev site gerenciar produtos Amarildo, e esse projeto se encontra no repositório WinDev. Aqui no nosso projeto, vamos abrir o nosso site gerenciar, já está aberto. Lição 5.2, imprimir uma fatura. Essa lição vai ensinar os seguintes conceitos: criação de um relatório baseado em uma consulta, impressão de relatório baseado em consulta com parâmetros. Visão geral. Vamos dar ao usuário a possibilidade de imprimir diretamente a fatura correspondente ao pedido pretendido. Princípios para a impressão na internet. Na verdade, não devemos falar em imprimir na internet. Na verdade, quando o documento deve ser impresso, um arquivo é gerado previamente, em formato HTML, PDF ou XML, e é transmitido ao navegador. Assim que a transferência do arquivo for concluída, o internauta decide se o documento recebido será impresso ou não. No entanto, a impressão do servidor continua possível, mas o documento impresso, na impressora do servidor, ou em uma rede compartilhada, não estará disponível ao usuário da web. O documento impresso ou gerado é preparado e formatado pelo editor de relatórios. As informações encontradas no documento podem vir de um banco de dados. Dois tipos de impressão estão disponíveis: a impressão direta, na impressora do servidor, ou a geração de vários documentos, HTML, PDF, etc. Impressão direta. A impressão direta consiste em imprimir diretamente uma impressora. Essa impressora está conectada ao servidor ou acessível pela rede. A impressão direta com WebDev é recomendada apenas para intranet ou extranet, gerando documentos HTML, PDF ou XML. A impressão de documentos HTML, PDF e XML consiste em criar um documento e exibi-lo no navegador do usuário da web. Para criar esse documento, tudo que você precisa fazer é usar o editor de relatórios WebDev. Um arquivo formatado pode ser gerado pelo seu site WebDev a partir de uma fonte de dados. O arquivo pode estar no formato HTML, PDF, RTF ou XML. O principal benefício desse método é que o arquivo gerado pode ser transmitido ao navegador. O usuário da web pode imprimir o documento ou armazená-lo em seu computador. A impressão de um arquivo pode ser usada para um site da internet e para um site da intranet ou extranet. Por exemplo, para transmitir um formulário de pedido em formato PDF ao usuário da web. Do que é feito um relatório? No nosso exemplo, a fatura que deve ser impressa corresponderá a um relatório. Um relatório é um elemento de projeto usado para agrupar e formatar os dados a serem impressos. Para criar e utilizar relatório, o WebDev propõe um editor específico, o editor de relatórios. Um relatório inclui blocos diferentes. Os blocos são usados para definir as áreas onde os dados são exibidos. Os blocos disponíveis são os seguintes: início do documento, bloco exibido apenas na primeira página, cabeçalho da página, bloco exibido no topo de cada página, corpo, bloco contendo os dados. Esse bloco é impresso enquanto houver dados para imprimir. Rodapé, bloco exibido na parte inferior de cada página. Fim do documento, bloco exibido apenas na última página. Vamos ver o relatório que queremos criar. Então aqui nós vamos ter os dados do cliente, aqui nós vamos ter os dados da fatura e aqui nós vamos ter os totais. Criação do relatório fatura. Em primeiro lugar, vamos listar as informações que serão exibidas no relatório: as características do pedido, data e número do pedido, dados pessoais do cliente, nome, endereço, código postal, cidade, país, as características das linhas de pedido, ou itens no pedido no caso, as características dos itens do pedido, quantidade pedida, referência do produto, legenda do produto e totais. Para criar esse relatório facilmente, os dados a serem impressos serão agrupados em uma consulta. Essa consulta pode ser utilizada pelo relatório ou por qualquer outro elemento do projeto WebDev. Controle tabela, controle lucro. O WebDev se propõe a criar relatórios a partir de várias fontes de dados.
arquivo de dados, consultas, controles e arquivo de texto. Na maioria dos casos, recomendamos agrupar os dados para imprimir por meio de uma consulta, ou SQL, e criar um relatório com base nessa consulta. Para adicionar uma informação ao relatório, tudo o que você precisa é adicionar o item correspondente à consulta. Os relatórios baseados em arquivos de dados devem ser relatórios simples, o que significa relatórios usados para exibir dados provenientes de um único arquivo de dados. Ufa! Foi bastante teoria, mas aprendi nessas últimas aulas que é muito importante. Então, nossa próxima lição será criação de consultas SQL. É isso aí, pessoal, mais uma aula finalizada. Valeu, tchau!